Boa noite, mulheres improváveis, mulheres mais do que prováveis, como eu costumo dizer, porque nesta altura nós já sabemos que somos prováveis, nós já chegamos realmente à conclusão que o nosso Deus é maravilhoso e Ele agarra naquelas mulheres que não são prováveis para as fazer mais que prováveis, não é verdade? A palavra parece repetitiva, mas é para nós entendermos, é de propósito, é para nós entendermos o que é ser improvável nas mãos de Deus. Amém? Somos nós que estamos aqui. Amém? Nós hoje vamos falar de algo muito interessante. Vamos falar de uma mulher chamada Agar. Mas eu, como sempre, vou pedir que abram os micros e que digam um alô a cada uma. Oi, meninas. Olá. Olá. Boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. A Mara, a Laura e a Patrícia, não é? É isso mesmo. É isso. Não está a Laura ainda. Está a Ana Neves e a Mara. Tá bem. A Laura vai entrar daqui a bocado, que elas vão entrando aos poucos, conforme vão chegando do trabalho. Ok? E por falar em Laura, eu penso que está a minha prima. Bem-vinda, Kátia. Ela está a entrar. Vamos esperar que ela nos diga também boa noite, para não... Eu ia dizer bom dia. Travei. Já estás adiantada. Sim. Olá, Kátia. Estávamos à tua espera para dar as boas noites. Olá, boa noite, a paz do Senhor. A paz. Tão bom ter-te connosco. Que bênção. É isso, eu ia dizer que nós vamos falar de Agar. Agar, que era a serva de... Alguém sabe? Sara. Sara, que nós temos vindo a falar, verdade? Nós temos vindo a falar de Sara nestas duas semanas para trás. E hoje vamos falar da sua serva. Mas vamos falar num ponto de vista que eu vi. Eu gosto de ver o bom das pessoas. Não é? Porque normalmente quando nós ouvimos a história de Agar é sempre que ela era a amante, era aquela que fez muito mal a Sara quando engravidou, tentou desrespeitar a sua senhora. Nós vemos sempre este lado, mas nós não vemos uma mulher. Não é? E hoje aqui nós estamos para ver exatamente o coração da mulher, não é? Aqui nós estamos Ikmav Woman, não é? Mulheres com propósito, e é isso. Então nós vamos ver o lado da mulher Agar. Eu vou ler o versículo-chave de hoje que diz: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu deste lugar para aquele que me vê. Está em Gênesis 16, 13. Este versículo eu li primeiro porque ele vai fazer muito sentido em tudo o que nós vamos falar posteriormente. Agora vou deixar aqui uma pergunta que diz: tu já te sentiste sozinha? Eu vou ser bem direta para cada uma. Tu já alguma vez te sentiste sozinha? Já pensaste que ninguém se importa contigo? Então essas perguntas são para ficar na vossa mente e perceber a história de Agar. Ela teve esse período na vida dela. São nos momentos de angústia que provamos o amor e o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Agar era a serva de Sara, como eu já disse. A sua senhora era estéril, não é? E para garantir o herdeiro, convenceu Abraão a coabitar com Agar, que engravidou e após isso desprezou a sua senhora. Sara, revoltada com o comportamento de Agar, maltratou tanto a sua serva que esta decidiu fugir. E foi então que a nossa personagem do dia teve um encontro com Deus.
É verdade, ela resolveu fugir. E nós vamos ler em Gênesis 16, 7 a 13, que diz: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeita-te a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Ela, Agar, deu este nome ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Agar deu este nome ao Senhor: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Amém? Então vemos que o Senhor ordena Agar para voltar, não é? Ela teve aquela zanga, não é? Com a sua senhora, ela fugiu e encontra o anjo do Senhor que lhe diz para ela voltar, não é? Disse-lhe também que o seu filho se chamaria Ismael e também outra coisa, que seria pai de uma nação. O seu filho também teria essa promessa. Nesse dia, a escrava egípcia descobriu que ela não estava sozinha. Daí a minha pergunta: vocês já se sentiram sozinhas? Amém? Pois havia um Deus que a conhecia. O Deus que me vê foi o nome que ela deu. Então é assim, nós passando pelas tribulações, qualquer uma de nós tem. Qualquer uma de nós passa por situações, e já passamos por situações tão graves, tão difíceis, que às vezes pensamos: será que Ele me vê? Será que Deus alguma vez me viu? Olhou para mim? Mas olha, eu tenho aqui uma resposta bem clara nesta mulher. Esta mulher que foi convidada para se deitar com o patrão, com o seu senhor. Não é? Ela era escrava. Ela fica grávida. Não teve um comportamento muito bonito, porque se achou alguma coisa e desrespeitou a sua senhora por ter aquele filho no seu ventre. Desrespeitou. Foi corrida dali, ou seja, foi corrida não, ela não foi corrida, ela fugiu. A primeira vez, quando ela saiu, ela fugiu pelos maltratos. Ok, nós vemos aqui, podemos dizer, mas ela foi mal criada, mas ela não teve, uma boa postura. Não, mas ela era uma pessoa, não é? A nossa tendência é apontar o dedo, a nossa tendência, porque nós somos humanos, enquanto esta carne aqui existir, vai sempre pecar, vai sempre querer fazer a vontade própria, não é? E aí entra realmente a nossa postura de tentarmos matar a carne, como nós costumamos a dizer, não é? Tentar deixar a carne bem em sofrimento. Desculpa lá, mas não vais falar isso. Desculpa lá, boca, mas vais ficar calada. Desculpa lá, dedo, não vais apontar. Porquê? Porque as pessoas todas erram. Amém? E nós vamos ver aqui que Agar foi vista por Deus desta forma, independentemente da forma como ela agiu. Deus olhou para ela e o anjo do Senhor apareceu-lhe. O Senhor, através do anjo, falou com ela, disse-lhe: volta. E o que é isso, voltar? Podíamos dizer: eu não vou, com que cara que eu agora vou aparecer perante eles, o que é que vergonha, eu prefiro seguir a minha vida. Mas a obediência dela trouxe benefícios. A obediência dela fez com que Deus também pudesse cumprir, não é? Deus tinha uma promessa, porque o filho dela era filho também de Abraão. Aliás, o primeiro filho, não é? Não era o filho da promessa, ok, mas era filho. E Deus não despreza ninguém.
eu não sou melhor que ninguém. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Somos todos filhos e somos iguais. Amém? Cada um no seu posto, cada um com o seu propósito. No corpo de Cristo é assim. Assim é na casa do Senhor. Assim Deus tratou Ismael, dizer, ele é filho de Abraão. Amém? Então, eu também tenho algo para ele. Amém? Isso foi o que Deus tratou de dizer a Agar. Agar volta. Amém? Anos mais tarde, Agar e Ismael são deixados sozinhos no deserto e, mais uma vez, Deus provê o livramento e garante a segurança de mãe e filho. Vemos em Gênesis 21, de 12 a 19. Portanto, nós vamos ler esse trecho que é muito importante, porque o que eu quero frisar aqui é que, apesar de tudo, apesar de todo o abandono que possa haver na nossa vida, seja errarmos ou não, Deus está connosco. Porque quando nós erramos, Deus está connosco, nós somos cristãos, nós erramos. Estou a falar aqui para nós cristãos. Nós cristãos, nós erramos. Nós sabemos que estamos errados. Somos filhos dele. Há uma forma de ele falar connosco. E depois vai haver a nossa atitude de aceitá-la ou não. Agar, primeira vez voltou, porque Deus falou e ela aceitou. Ela errou, mas Deus deu a oportunidade de voltar e ela voltou. Amém? Ela saiu de lá triste, etc., fugida, mas ela voltou. Ela voltou e aqui há uma segunda vez que ela sai. E agora vamos ver porquê. Amém? Mais tarde, Deus lhe disse, não te turbe por causa do menino e da escrava. Era Deus a falar com Abraão. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, havia aqui uma situação em que Sara queria mesmo mandar embora, não é? Há uma confusão entre os dois meninos e entre os dois irmãos e a Sara quis mesmo que Agar se fosse embora. Ok, claro, Abraão entende-se porque a preocupação seguramente do pai, não é? Para Deus falar assim significava que havia realmente uma preocupação dele como pai, de Abraão como pai, não é? E Deus diz aqui para que ele não se turbe por causa do menino da sua escrava e da escrava, dos dois. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque, estou a repetir novamente que fique frisado, será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amém? Vê-se aqui a mão de Deus pela segunda vez. Naquela mulher improvável, numa escrava, que poderia alguém dizer que é uma escrava. Ainda por cima ela agiu errado contra aquela que seria a mãe, não é,
de alguém que lhe daria a descendência para ser então esse povo, etc, etc. Pronto, aquela história que nós humanos podemos inventar ou criar na nossa cabeça uma história para não chegar à conclusão que ela também é uma mulher, uma pessoa, e que estava no deserto, mas Deus olhou para ela. Então, vamos voltar outra vez à conclusão. Não importa nada, não importa nem circunstâncias, nem situações, nem problemas, porque Deus olha para nós sempre. Nós podemos estar onde estivermos, Deus olha para nós, basta nós entendermos isso. Amém? Ele está sempre. Como eu falava há pouco tempo, Ele está conosco nesse vale, desse problema, nesse deserto, como estava Agar. Agar estava num deserto. Amém? E Deus viu. Ela não queria ver o filho morrer. E Deus previu ali a água, abriu os olhos, como a Bíblia diz, não é? E ela viu a água. O que é isso? O que é isso, abrir os olhos e ela ver a água? Quando nós estamos na necessidade, quando estamos no problema, às vezes estamos cegos. E sabem o que é que Deus faz? E faz, e faz, e faz, e eu tenho certeza disso, porque já aconteceu comigo. Eu não ter provisão na minha mente, eu não enxergava ter. Mas Deus arranjar uma forma de ter, de aparecer, de alguém chegar, de estar. Amém? Deus provê aquilo que eu necessito, e com vocês e com todos nós Ele faz. Ele é um Deus provedor. Assim como Ele fez abrir os olhos de Agar e ver o lugar para ela ir saciar a sede para ela e para o seu filho, conosco é igual. Esta água que ela viu, onde ela encheu a vasilha e deu de beber ao menino, esta água Deus dá. Eu vejo isso simbolicamente na nossa vida. Esta água é Ele. Esta água é Ele. Rios de águas vivas correm dentro de nós. É dentro de nós, é fora de nós quando Ele prevê coisas materiais que nós necessitamos. É dentro de nós quando esse rio de águas vivas corre, trazendo-nos alegria, paz, gozo, calma, tranquilidade, amém, serenidade. Tudo isso é Deus. É essa água, é esta fonte, amém, que jorra em todos nós. E isso é importante nós vermos que Deus abriu os olhos dela, ela no deserto, amém? Ela no deserto. E a promessa dele, que ele fez, cumpriu-se. Nós vemos aqui uma descrição de como seria este menino, o caráter dele, não é? Depois, mais tarde na história, nós sabemos o que originou e pronto, é algo que o povo realmente é completamente afastado de nós. E continua, eles são de multiplicar, é verdade, mas na verdade é que Deus cumpriu aquilo que prometeu, amém? Deus é um Deus que cumpre. Deus não nos deixa sozinhas, nem nos deixa sem esses rios de água viva dentro de nós, nem rios de água viva que fluem de nós para fora, e nem aquela fonte, nunca, nem a fonte que seca jamais, portanto, não há fonte que seque, não há fonte que seque. Quando tem Deus, não há fonte que seque. Ele provê tudo, Ele provê os bens materiais, espirituais, tudo para nós, amém? Talvez por algum motivo tu tens te sentido como Agar, sozinha e desamparada, mas hoje quero dar uma palavra de ânimo para a tua vida, amém? O Deus que viu Agar também te vê. O Deus que viu Agar, aquele Deus que olhou para ela nos momentos mais difíceis da sua vida, é o mesmo Deus que está a olhar para ti hoje, nos momentos mais difíceis, naquilo que tu desejas que se cumpra hoje na tua vida. É esse Deus que está ali, amém? Aquele Deus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o que será eternamente. Ele não muda, Ele é imutável.
É esse Deus que está aqui para te ver hoje. Ele está a olhar para ti e Ele sabe o que estás a passar. Muitas das vezes, se calhar, estás triste, estás angustiada, a tua mente está a pensar o que é que eu vou fazer nessa situação. Preciso, Senhor, que tu me respondas agora, que tu faças alguma coisa, movas-te, Senhor, e eu realizar aquilo que tu estás a dizer para mim hoje. Amém? Tu às vezes estás a pensar sobre isso e Ele está do teu lado a ouvir. Crê somente. Desafia esse Deus. Desafia. Ele está contigo. Amém? Ele está conosco. Amém? Ele sabe de tudo o que te aflige, de tudo o que aflige o teu coração. E não está sentado no seu trono indiferente à tua dor. Portanto, Ele conhece a tua dor. Amém? Ele está contigo em todos os momentos mesmo. Mesmo que tu não vejas, Deus está a mover-se em tua direção e em teu favor. Sempre, sempre. Deus não sai contra nós jamais. Amém? Deus nos protege, Deus nos cuida, Deus nos ampara, está sempre conosco. É importante nós vincarmos isso na nossa vida. Ele não nos deixa. E se nós tivermos isso como certo dentro de nós, nós vemos resultados. Amém? Porque isso é crer. É crer nele. Olha, Deus, é assim. Eu creio em ti. Que caia pedra. Oh, que uma vaca voe. Eu já ouvi coisas sobre isso. Alguém dar estes exemplos assim mais raros, como nós falamos. Seja o que acontecer à minha volta, Deus, eu não vou tirar os olhos de ti. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar sempre e crer que tu és o Senhor da minha vida. Amém? Tu és o Senhor da minha vida. Deus é tão maravilhoso, que Ele faz, às vezes Ele já fez. Às vezes Ele só ainda nós não vimos, nós não estamos a ver. Ele desvenda, e a hora em que Ele desvenda aquilo que está na nossa face, aquilo que nos está a tapar, aquilo que nos está a cobrir o rosto, quando nós olhamos, uau, por que é que eu andei a sofrer tanto? Essa é sempre a nossa história. Por que é que eu me preocupei? Meu Deus, por que é que eu estou preocupada quando afinal, Deus, tu já arrumaste isto, já está arranjado? Não é? Muitas das vezes é isso. Só que não era a altura talvez para vermos ainda, porque ainda não estávamos com o coração ali, porque é mesmo assim, ainda não estávamos com o coração certo, e Deus nos dá a possibilidade de caminharmos até lá, e só ali depois Ele tira as vendas dos nossos olhos e nós vemos ali a fonte da água. Amém? E também é uma coisa importante nós entendermos que durante esse processo há um crescimento, há uma maturidade, há um delinear para o sítio correto, há um apontar de direção certa. Por isso é que não podemos saber as coisas antecipadas, não é? Ou seja, estamos no início e corremos logo até ao final, a maratona toda. Não. Isso não é assim. Nós temos que olhar step by step. Vamos passando as etapas, amém? E ao passar as etapas, vamos abrindo os olhos, vamos vendo outras coisas, vamos perceber o porquê que temos que caminhar assim. Deus faz isso. Ele é o Deus. Ele é o grande eu sou. Ele diz, eu sou. O eu sou diz. Então, não há ninguém superior a Ele. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que estamos a passar diariamente. Amém? É Ele. Estarmos convictas, com a certeza de que Ele é o nosso Deus. E que não falha. Sabem, muitas das vezes nós estamos a passar por problemas e aquilo que nos dá para pensar é que está a demorar muito tempo. O tempo, a história do tempo. Mas o tempo não é o nosso, é o dele. Pode demorar o tempo que for. E se calhar é necessário para nos moldar o nosso caráter, limpar muita coisa, porque quando chegarmos ao lugar onde Ele quer que nós cheguemos, nós temos que estar preparadas para tomar posse, para não voltar para trás. Porque quem caminha com Jesus até o lugar certo não volta para trás.
eu vou-vos dizer uma coisa. Deus culminou de tal forma para eu hoje estar aqui, a fazer o trabalho que eu faço, a desempenhar. E aí sim eu vou-vos dizer que chova picareta, como dizem os portugueses, usam muito este termo. Daqui eu não saio, porque eu sei que Deus é aqui que Ele quer que eu faça o trabalho. Enquanto Ele disser, eu não volto para trás. Em relação à minha vida, ao meu ministério, em relação ao que Ele quer que eu faça, mesmo fora do meu ministério na igreja, há coisas que Ele delineou para eu fazer e que eu não vou voltar para trás jamais. Eu vou fazer e vou continuar. Porquê? Foi um processo. Ele arranjou uma forma de eu estar tão convicta daquilo que eu tenho que fazer, que eu agora posso ter problemas, eu digo sempre, não, nós vamos aguentar com o problema. Porquê? Paula, tu vais, é aqui que Ele quer, para trás já não voltas. E isso é ter a certeza de causa. Amém? É o que Deus quer de nós. Por isso é que Ele está connosco, nos momentos bons, nos momentos maus. Porquê? Porque Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base, Ele é a nossa plataforma, Ele é tudo. Amém? Ele é tudo. Deus é bom. Amém? Nós vamos orar. Eu vou orar a pedir por cada uma de nós, antes de nós abrirmos o nosso tempo. Amém? Para que Deus realmente possa falar conosco todos os dias. Não um dia, não 2 dias, todos da nossa vida. Para que nós possamos seguir em frente, continuar nisto que Ele colocou em cada uma de nós. Amém? Vamos orar sim. Deus, meu Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que vê cada uma de nós, Pai. Não falhas, meu Pai. Deus, eu peço, Pai, nesta noite, que possamos sentir a Tua presença, que Tu possas falar a cada uma de nós. Deus, nós não vivemos apenas um sonho, nós vivemos uma realidade. E essa realidade, Pai, é que não estamos sozinhas. Pai, é uma realidade, não é um sonho, não é aquilo que nós apenas pensamos, não, nós sentimos que não estamos sozinhos. Deus, assim como diz a Tua palavra e assim como Tu fizeste com Agar, aquela serva, Deus, aquela mulher improvável, aquela mulher tão improvável que até foi mal criada, maltratou a sua senhora, mas ainda assim, Deus, Tu tiveste compaixão dela. Tu não olhaste para o problema, mas sim Tu olhaste para o coração dela. Tu olhaste para a pessoa que ela era. Deus, Tu conseguiste, Pai, que ela voltasse. Tu falaste com ela, ela cumpriu, ela obedeceu. Ela podia não obedecer. Ela podia escolher dar as costas a Ti. Desta forma também eu peço, Senhor, para cada uma de nós, Pai, não dê as costas a Ti. Para que possamos ouvir a Tua direção e seguir-te e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero sim continuar contigo. Eu quero sim seguir. Eu quero sim, apesar de pecadora, apesar de um falho, apesar de ser uma pessoa improvável, Deus. Mas eu quero seguir contigo. Eu quero que Tu me perdoes. Eu quero, Senhor, que limpes a minha mente, o meu coração. Deus, cada uma de nós tem essa oração dentro de nós, Pai. Cada uma de nós pensa assim, Pai. Nós queremos seguir, Deus. Então eu oro, Pai, para que Tu possas dar essa certeza a cada irmã minha, a cada pessoa que ouvir, Senhor, esta mensagem e a mim própria. Convicção. Permaneça, Senhor. Possamos permanecer em Ti. Possamos ouvir a Tua voz. Possamos deixar de desvendar os nossos olhos e ver os rios de água à nossa frente. As fontes, Pai, que Tu tens para nós. A fonte que és Tu, Pai. A fonte que és Tu, Deus, e que jorras água maravilhosa dentro de nós, Pai. Que possa transbordar e os outros olharem para nós e sermos, Deus, vistos como Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero entregar cada mulher nas Tuas mãos nesta noite. Dizer, Senhor, muito obrigado por elas.
Muito obrigado, Senhor, por essas improváveis, mas que estão nas tuas mãos para que tu possas lapidar, Pai. São pedras preciosas, Deus, nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, assim como as pedras preciosas fazem anéis muito bonitos nos dedos, eu sei que cada uma de nós, Senhor, tu vais fazer brilhar, mas com um brilho teu, não um brilho da carne. O teu brilho possa ser visto em cada lugar onde nós estivermos, porque o que sair da nossa boca será santo, como o nosso andar será santo, o nosso, Senhor, olhar será santo. Pai, porque tu estás olhando através de nós, agindo através de nós, falando através de nós. Deus, esse é o nosso desejo, esse é o desejo de cada uma de nós, Pai. Eu quero agradecer-te. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por unires essas mulheres aqui. Muito obrigado por este grupo. Muito obrigado por todas as outras que se vão juntar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por as que faltaram hoje, Deus. Tu sabes que elas são ainda algumas, Pai, mas sê com elas. Faça com que esta palavra chegue a cada uma e elas possam entender, Senhor, que Tu és, Senhor, que Tu não abandonas. Tu és, Senhor, Tu és Deus, Tu és o grande eu sou. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Minhas queridas, Deus é bom, Deus é fiel e misericordioso. Amém. Vamos abrir os nossos micros e nós vamos então partilhar do que ouvimos. Vamos falar das mulheres improváveis que somos e aquilo que nós temos sentido, sozinhas, não sozinhas, quando. Partilhem o que quiserem. Vou esperar até 1, 2, 3. Bom, eu hoje não vou chamar a Ana em primeiro lugar. Eu vou chamar a Paula em primeiro lugar. Ok. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Esta forma de eu ser, eu quero passar para vocês. As pessoas nunca são iguais, mas eu quero que um dia, quando vocês forem liderar alguma coisa, vocês se lembrem assim. A Paula não nos deixava ficar caladas, então, olha, vocês também não vão ficar. Vai, assim, vá. Paulinha, vamos lá. Pois é um desafio. Eu acho muito interessante que nós estamos sempre habituados a ouvir a história de Agar sob a perspectiva de Sara, mas aqui tu nos levas a olhar para a história de Agar num outro prisma, sob a perspectiva dela, e na perspectiva dela nós temos há algumas facetas do caráter dela que nós podemos identificar, e o facto dela sentir medo, eu acho que qualquer pessoa ser abandonada no meio do deserto com um bebezinho de colo, quando a primeira vez, quando a própria quando ela procura atentar contra a sua senhora e por causa disso também sofre as consequências, mas de qualquer maneira o que aqui é bem patente é que Agar também era uma mulher com fraquezas e uma mulher com fé, porque quando ela está numa situação de grande aflição, ela clama ao Deus de Israel e ela própria atribui ao Deus de Israel um nome, o Deus que me vê. E eu creio que é tão lindo este nome, e nós nos identificamos com este nome de Deus, porque em situações mais difíceis, como tu própria nos disseste, há momentos que nos sentimos muito sozinhas e não, sentimos que se calhar as nossas orações chegam até o teto e voltam para baixo. Há momentos que pensamos, será que o Senhor me vê? Será que o Senhor me ouve? Mas este exemplo de Agar e este nome que ela
atribui ao nosso Deus é um nome tão belo, é tão lindo, e revela os atributos de Deus, que Ele é bom, Ele é fiel, Ele gosta de abençoar os seus filhos, Ele tem prazer em atender as nossas súplicas, e eu particularmente senti-me muito identificada com o nome que Agar atribui a Deus, e sobretudo a maneira como Deus também ouve as suas próprias orações, apesar dela não ser da linhagem direta de Isaac, mas Deus lhe promete que também iria abençoar os descendentes de Ismael. Obrigada, Paula. É isso mesmo. Deus é aquele fiel que Ele não se esquece. Não se esquece de ninguém, Ele não esqueceu de Agar. É verdade. E isso é maravilhoso. Obrigado por partilhares. Foi muito bom. E então, quem é que vai ser a próxima? Olha, candidato-me. Agora candidato-me. Só Muito para ser bom. diferente. Olha, eu pronto, gostei muito de ver a Agar. É a primeira vez que eu ouço a perspectiva da Agar nesta forma. E é muito, muito, muito bonito, muito interessante, porque nós, pronto, em geral, não é quando como estamos a ler sobre a Agar, nunca vemos esse lado humano dela, não é? E realmente quando vemos na perspectiva humana, realmente ao ouvir, né, pus-me a pensar o que ela terá sofrido no deserto, a rejeição, o que mais me veio à cabeça foi isso, a rejeição que ela sentiu, não é? E o medo, né, de ter um bebê no colo e vai pronto, para o deserto com o bebê, a rejeição, tudo isso. E então realmente Deus é mesmo grande, não é? Porque apesar dos erros, não é, dela, não é, e de tudo o resto, não ser o filho da promessa, mas Deus não se esqueceu dela mesmo, e então de facto isso demonstra o coração generoso de Deus, não é, e a mensagem que nós temos que também ter no nosso coração é isso, não é, é realmente uma vez mais não olhar para o problema da pessoa, mas sim para a pessoa em si. E a Agar era uma pessoa, não é, era uma mulher com sentimentos, não é. E muito, muito interessante, achei muito interessante esta perspectiva. Por isso, olha, obrigada por teres escolhido a Agar, muito, muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado pela tua partilha. Sim, a Agar era realmente uma mulher. Nós olhamos sempre para a perspectiva da escrava que fez mal, entre aspas, não é, à sua senhora. Mas ela era uma mulher, e é verdade que cada uma de vocês falou correto. A dor, a rejeição, falaram aqui em pontos muito importantes, já foram ditas aqui, sim. A minha prima vai falar. Qual delas? Quem é a prima da Paulinha? Não vais dizer nada, Kátia? Eu. Ela queria ver se esquivava. Diz lá. Não, aqui só preciso de salientar, para mim, foi a fidelidade que Deus teve com Agar, não é? Agar, a história de Agar às vezes tem muito a ver connosco, não é? Infelizmente, com o ser humano, muitas vezes, posso dizer, talvez, somos usados, não é? As pessoas aproveitam-se de nós ou nos magoam, ou quando precisam, exigem a nossa presença ou estamos presentes, e depois quando já não precisam, no caso da Agar, ela foi lançada para o deserto, não é? E é isso acontece muitas vezes conosco, não é, com o ser humano, mas aí mostrou que Deus foi fiel mais uma vez, não é? Ela esteve no deserto e Deus esteve com ela, e quando ela e o Ismael
clamaram a Deus, Deus os socorreu. Ou seja, não temos que ir muito pelo homem, temos mesmo. A nossa força vem do Senhor e é isso, não é? Infelizmente, adversidades vão acontecer sempre, mas temos que ter em mente que não estamos sozinhos. Independentemente do deserto que passamos, teremos sempre Deus conosco, não é? Ainda há pouco fizeste a pergunta do quem já se sentiu sozinho, não é? E por acaso acontece muitas vezes, mas depois eu penso, não, Deus está aqui, Deus está sempre comigo, o Espírito Santo acompanha-me. Por isso, e peço a Deus, ao Espírito Santo, que me tire este sentimento, quando vem o sentimento da solidão, não é? E é isso. Graças a Deus, é isso. Temos que confiar em Deus, não no homem, nem em nós, não é? Porque nós também somos falhos, não é? Tanto os outros falham como nós também falhamos, que é importante, não é? E é isso, e acho que o mais importante aqui é a fidelidade de Deus para conosco. É o mais importante. E foi o que aconteceu com Agar, foi a fidelidade. É verdade. É isso mesmo. Obrigado, Kátia. Tocaste também ali em pontos importantes. Deus é realmente fiel. Puxa, e por isso é que eu gosto de vos ouvir falar, porque eu posso ver algumas coisas mais que podemos acrescentar aqui. Já viram isto, hein? Quando somos todas, é uma maravilha. Deus é bom. Mara, estás aí, querida? Ela se calhar não pode falar. Estou aqui com a Júlia de volta de mim. Pronto. É um bocado complicado, mas eu posso tentar, não é? Né? Pronto. Não me distrair muito. Tenta. Do meu raciocínio. Hoje é a última série, não é? O último episódio. É para a semana. É para a semana, ok. Então não faço assim tipo conclusão da coisa. Sim. Em relação à história de hoje, sim. Mais uma vez é nítido, não é? A situação de Deus dos improváveis, né? Das mulheres improváveis. Que era mais uma mulher que se calhar nós pensávamos, Deus olhava mais se calhar para Sara, não é? Mas Deus realmente, Deus é Deus de todos, não é? O desejo de Deus é que todos, Senhor, que todos venham ao conhecimento que Ele é Deus. E Ele ama a todos de igual maneira, a todas neste caso, de igual maneira, e tem um propósito para todos, não é? Sejam árabes, sejam israelitas. É verdade. Se calhar é um bocadinho pertinente. É verdade. E o desejo de Deus é mesmo que todos conheçam a verdade que é Ele, não é? E pronto, e foi explícito nesta situação. E mais uma vez Deus traz ao nosso coração essa situação, que Deus ama a todos e tem um propósito, acima de tudo tem um propósito para nós todos. E tinha um propósito para a vida daquela mulher, não é? Que a partir também daquele filho houve ali uma nação, não é? E nesse aspecto também realçou. E pronto, e no fundo ela sabia, no coração dela, qual era a verdade, no momento de amargura e de uma situação difícil, ela soube a quem clamar, né? Isso também é Emmanuel, Deus connosco. É isso está sempre mesmo. Connosco, é mesmo verdade. É verdade, é isso mesmo. E pronto, e a guiou novamente para onde ela tinha que ir. E pronto, Deus é fantástico. É mesmo. Mara, obrigado pela tua partilha. Foste realmente ali num ponto muito bom. É verdade, Deus é um Deus de todos. Não existe gregos nem troianos, como nós vamos a dizer em Portugal. Ele é um Deus de todos. Amém. É verdade. Foi para todos, né? Quando Ele amou a todos de igual maneira, né? É verdade. Isso é o ponto-chave. É que Deus é um Deus de todos e Ele ama de verdade. E um propósito para todos, não é? Tinha um propósito para aquela mulher. Embora se calhar nós víssemos por uma primeira análise, não é? Que ela
não era igual ou que não era tão boa como a outra. No nosso temos sempre a avaliação humana, né? Dos tão bons e dos menos bons. Sim. Tentamos sempre ver os vilões e os bons da fita. E Deus vê-nos de igual maneira, né? Basta um pedido de perdão, Deus anula todo um passado, não é? E acho que é uma situação assim. E em todas estas mulheres também vejo um padrão, é que realmente Deus não nos ama só todas da mesma maneira, como nos vê de outra maneira que o mundo não nos vê, não é? Acima de tudo. É um olhar mesmo diferente do que nós tentamos ser, né? O mundo tenta nos exigir sermos então hoje em dia power woman, né? Como se chama ser. E mais uma vez na Bíblia mostra que temos que ser humildes. Mostra que temos que buscar, temos que nos humilhar, e muitas vezes humilhar perante os homens, né? Os nossos maridos e tantas situações. E que nós naquele momento pensamos que estamos a ser inferiores, não é? Estamos a ser levadas a um campo de inferioridade, né? Que as pessoas nos vão ver de maneira que não temos valor, mas Deus valoriza isso. Isso é que é impressionante em todos estes casos que temos vindo a falar até hoje, não é? Que a vitória está mais à frente, não está num momento se calhar assim no momento, pronto, não é? Não é aquele momento que vai definir toda a história. Mais uma vez consegue-se ver isso nesta situação, que não é se calhar uma decisão ou um momento em que nós somos vistas como inferiores, né? Não estamos a ser inferiores. Não sei se me consigo entender, né? Eu estou a perceber, eu acho que tenho um raciocínio na minha cabeça, mas depois não, mas estás a transmitir. Mas Estás a transmitir, sim. Conseguir explicar às vezes é complicado. Mas nós às vezes sentimos-nos frustradas muitas vezes na nossa vida, né? Que não estamos a ser vistas neste caso, né? Se formos tomar este exemplo de hoje, não estamos a ser vistas, não estamos a ser valorizadas como devemos de ser. Nós que nos sacrificamos com isto e com aquilo, e justiça do mundo. Mas pronto, ao fim e ao cabo temos que nos focar no que é essencial, que é a justiça de Deus, e que muitas vezes a seu tempo essa justiça vem, e mesmo às vezes que a gente não veja a justiça, mesmo no nosso tempo de vida, a nossa recompensa está com Deus, e às vezes essa justiça é feita depois já não estarmos cá. Tantas situações que falámos destas mulheres que isso aconteceu, não é? É verdade. Por isso é nunca perder o foco, ter sempre Deus como o nosso exemplo e nosso guia, né? Amém. Sejamos mais como Jesus foi. Basicamente é isso. Obrigada, Mara. Foste realmente incrível a transmitir o que está no teu coração. És uma mulher temente a Deus, e vê-se que quando falas jorra amor. E como eu costumo dizer, não é de propósito, não é falta-me a palavra, não é por acaso, desculpem, não é por acaso que Deus tem juntado variedíssimas mulheres num só grupo, não só, pronto, porque cada uma de nós Deus tira aquilo que tem dentro, as maravilhas que Deus colocou dentro de cada uma. E a Mara é uma mulher muito sensível e ajudadora, e quando ela fala nós sentimos a unção de Deus. Isso é tremendo. Obrigado, Mara, foste excelente. Obrigado, eu. Obrigado pela mensagem de hoje e pela perspectiva do amor de Deus na vida dela, não é?
porque muitas vezes nós pensamos mesmo ela como amada fita. Sim. E mais uma vez Deus nos leva à razão e pensar, mas não é os maus da fita. São todos os bons da fita. É verdade. Uns com más decisões, né? Outros com boas decisões, mas eu vim para todos. Aí é que está. É mesmo isso. E nós continuamos a ter más decisões também. Temos de lembrar disso muitas vezes. Porque temos aceitado Jesus um dia, não somos super mulheres, nem diferentes de outras mulheres, né? É isso. É isso mesmo, tão bom. Nós temos aqui a nossa Laura que está a escutar, ela entrou tarde. Laura, vou falar para ti. Nós estamos a falar de Agar. Agar, que era escrava da Sara, que nós temos vindo a falar, esposa de Abraão. Agar, ela foi dada como... Ela era escrava, ela foi dada para dormir, deitar, vamos usar a palavra que a gente quiser. Só sei que ela ficou grávida, o objetivo era esse, ficar grávida ou conceber um filho de Abraão, porque Sara era estéril, como temos visto, não é? Como temos lido, e pronto, houve ali umas situações chatas quando ela ficou grávida. Entretanto, ela foi assim um bocado rude, que é a palavra que nós usamos muito cá, não é? Com a própria Sara, e a Sara foi assim também muito agressiva, e ela fugiu a primeira vez, foi para o deserto e pronto, lá o anjo do Senhor apareceu e Deus através do anjo falou para ela voltar, para ela ser meiga e sensível, vou usar agora os nossos termos bem atuais, para ela pedir desculpa, ela voltou e obedeceu a Deus e ela voltou outra vez para casa. Entretanto, ela deu à luz, a criança nasceu, etc., estava ali, mas Sara depois, entretanto, mandou-a embora novamente. E Deus permitiu que isso acontecesse, falou com Abraão, disse, deixa ir. E o que nós vemos aqui é que a escrava foi, e Deus, mais uma vez, Deus foi com ela, Deus abençoou-a, Deus disse-lhe a promessa, não é? Que também o filho dela, sendo filho de Abraão, também seria pai de uma nação, etc, etc, etc. Não é? E tudo isso para nós vermos que a mão de Deus não está só nos bonzinhos, como nós dizemos. Pronto, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, então Deus vai só pôr a mãozinha em mim, eu sou aquele que me comporto bem ou aquela que me porto bem. Não, Deus veio para todos. Deus veio para os que fazem mal, para os que fazem menos mal, porque mal todos nós fazemos, todos nós somos pecadores, e mais uma vez nós vimos aqui que Deus veio para todos. Nós normalmente quando lemos essa história, nós vemos sempre Agar como a vilã da história, mas nós podemos ver que ela era um ser humano, que Deus cuidou dela, que Deus no deserto não tinham água e Deus tirou uma venda dos olhos dela, ou seja, ela conseguiu enxergar uma fonte, ela foi buscar água, deu água ao seu filho, pronto, tudo isso Deus proporcionou, ou seja, Deus cuidou dela, assim como cuida de nós quando nós estamos no deserto. Estamos com problemas, quando estamos, etc. E foi disso que nós falamos hoje. Ou seja, a primeira pergunta que eu fiz foi se alguma vez já nos tínhamos sentido sozinhas, não é? Que ninguém nos dava importância. E foi o que Agar sentiu-se sozinha. Sentiu-se sozinha, pronto, e a Ana até frisou uma coisa muito interessante, que ela sentiu rejeição. Houve também quem falasse de dor, houve, pronto, não é? Muita coisa foi falada aqui, muitas palavras importantes que ela sentiu-se deprimida, com certeza, tudo isso, e Deus não a abandonou. Então Deus não nos abandona em tempo algum. Foi disso que nós falamos. Está bem, Laura? Ela, quando chega a esta hora, muito tarde do trabalho, então... Tem uma história... Boa noite. Olá, minha querida. Olá.
É uma história incrível, pelo que tu estás a contar. Foi uma mulher que passou por montes. Sim. Yeah. É uma história bastante incrível. Yeah. Yeah. É uma história, se vocês quiserem, está em Gênesis, não é? Vocês leiam o capítulo de Gênesis, vocês vão ver a história. É uma história incrível, e que a partir de hoje vocês começam a ver com outra perspectiva, começam a olhar para os dois lados, ver o sofrimento da Sara, mas também ver o sofrimento da Agar. Amém? Era muito interessante que lessem e depois me contassem como é que foi a leitura agora, não é? Eu tento esmiuçar nas mulheres da Bíblia e ver os erros, mas também ver o porquê que cometeram e também ver o que é que Deus fez através disso, o que é que aconteceu, o que é que era de bom que elas tinham, porque ninguém é tudo mau, não é? Nós temos os nossos deslizes nos nossos erros, mas somos pessoas boas. Deus não fez algo, não é? Claro que não. Nós sabemos que a nossa carne, enquanto ser humano, por causa do pecado, não é? Pois é, eu também não sou de culpar a Eva, como dizem, não é? Aí uns em espanhol disse chistes, e eu não estou a conseguir lembrar-me em português, acho que não é anedotas ou é qualquer coisa assim. Sim, é por aí. É por aí. Então há umas coisas muito engraçadas sobre Eva. Aliás, na minha graça, agora vou falar aqui publicamente, na minha graça, eu costumo dizer sempre, quando eu chegar no momento certo, estiver frente a Eva, aliás, eu vou querer ser uma das primeiras a correr e perguntar porquê tanta dor. Porquê? Olha, eu tenho ouvido histórias muito engraçadas para nós nos rirmos sobre isso. E agora, passando aqui para dizer, eu ouvi uma piada de uma vista em que ela diz assim: pois é, quando eu chegar a Eva, primeiro vou-lhe dar assim dizer assim, e agora? Depois a pessoa diz-lhe assim, estavam duas pessoas a conversar na piada, e a outra pessoa diz-lhe assim: como? Se lá não vai haver briga, vai só haver amor, então tu vais olhar para ela e vais amar, não vais ter rancor, não vais ter nada. Claro, é porque assim, porque toda a gente põe a culpa na Eva, mas já pensaram, não é? Que a culpa, nós vamos falar um dia também da Eva, porque um dia eu vou voltar, porque são muitas mulheres, e vou voltar outra vez, talvez na segunda metade do ano que vem, talvez falemos mais uma vez também porque assim, é importante falar de Eva e ver que Adão não foi ali muito o santinho da história, porque a gente diz sempre a Eva comeu, a Eva deu a comer, a Eva, mas e então? Não é? É isso mesmo. Havia um líder. Havia um líder, e Exatamente. nós temos líderes em casa, atenção, eu sou submissa ao meu marido, então pronto, é isso mesmo, nós temos que desmantelar isso tudo e ver como aconteceu para a gente não ficar erradas também no pensamento, não é? Temos que ser lúcidas naquilo que a palavra de Deus diz e acreditar. Então nós vamos ter tempo para falar também ano que vem, porque entretanto estamos a terminar este ano, e pronto, para a semana, minhas queridas, é o último Dia das Mulheres Improváveis deste ano. Então eu gostaria que todas estivessem, e eu vou tentar ver se as meninas que trabalham consigam ter uma flexibilidade no seu trabalho para poderem estar um bocadinho aqui connosco e dizermos todas um adeus, e com um adeus e um até já, porque ano que vem nós vamos iniciar então com, submissão, amém? Um tema bem puxado, mas que eu consigo levar isso tudo na graça. A gente ri e já está. Amém? Sim, são coisas que quando Deus fala nós não temos muita opção. Nós temos é que aceitar e já está. Mas temos é que esclarecer como é que Ele fala, não é? Que é para não ficarmos com aquele peso na consciência e tal, ali pesadas. Não. Deus fala, e aquilo que Ele fala nós aceitamos até com muito amor. Quando é falada a verdade, o que a palavra diz, nós aceitamos. Olha, é incrível, incrível. Amém? Deus é bom. Minhas queridas, até próxima semana.
as mulheres improváveis estão na reta final, então eu quero que vocês todas digam um adeus, assim, com um sorriso bem, bem bonito. Quem puder abrir a câmara e olha, até para a semana, minhas queridas. Deus abençoe. Olha a minha Laura. Um beijinho, olha a Mara. Olha a nossa Juju. Diz tchau. Tchau, baby. Ai, tá mesmo a dizer. Tchau, disse a Madena. Deixa tirar a boca de Jesus, pá. Tchau, minhas queridas. Deus abençoe. Olha, Deus abençoe. Fiquem bem. Fiquem com o Pai do Céu, diz lá. Ela diz sempre que é com o Papai do Céu. Um beijinho, minhas queridas, está bem? Beijinho, e até tchau. terça-feira, mulheres improváveis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau.